Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Eu quero fazer algumas perguntas para você e vou responder elas no vídeo de hoje, tá? Você conhece o Evangelho de Barnabé? Barnabé, lembra Barnabé da Bíblia? Você conhece o Evangelho de Barnabé? Você conhece também o livro de Enoque? Livro de Enoque, na verdade não é um livro, são alguns livros de Enoque. Não, você já conhece, o livro de Enoque todo mundo já conhece, né? Você conhece também o livro de Moisés, né? Os textos de Moisés? Pois é, esses e outros muitos textos, eu tenho aqui um monte deles aqui na mão, esses e muitos outros textos são chamados de apócrifos ou pseudepígrafos, né? Até a editora Fonte até colocou aqui, ó, apócrifos e pseudoepígrafos da Bíblia. Então tem muitos textos assim, são 3 livros desse, tá? Eu só tenho 2. Na verdade eu ganhei do Francisco. Eu nem comprei esses 2, eu ganhei. E eu tenho que comprar o terceiro também, que faltou para mim aqui. E eles não estão na Bíblia Sagrada, né? Por que esses livros, como o livro de Enoque, não estão na Bíblia Sagrada? E por que esse vídeo é importante? Esses dias eu vi algumas pessoas comentando que é uma injustiça não ter o livro de Enoque na Bíblia. E os outros também, né? Mas o livro de Enoque é o mais famoso e há muitas pessoas que defendem o livro de Enoque. E incorretamente, eu vou falar para vocês por quê no vídeo de hoje, tá? Mas antes de passar para esse conteúdo, eu quero que você se inscreva no canal, curte o vídeo e coloca nos comentários aqui. Você já viu alguém indicando a leitura do livro de Enoque? Bota no comentário aqui por quê. Você gosta do livro de Enoque ou dos outros pseudepígrafos? Bota no comentário que a gente vai comentando sobre isso. Você quer conteúdo sobre esse material? Bota aqui no comentário que a gente faz mais conteúdo sobre isso, tá bom? Fora isso, se inscreve no canal, curte o vídeo, você pode se tornar membro do canal para colaborar com o nosso trabalho. É muita coisa que tem que fazer, tem que ler, tem que estudar e tem que comprar, né? E graças a Deus, esse aqui eu ganhei do Francisco, mas algumas coisas tem que comprar, tá? Eu acho que eu comprei esse, né? Não lembro qual que eu comprei. Ou eu ganhei tudo mesmo, tá bom, ganhei tudo dele, não tem problema. Se quiser mandar mais, pode mandar. Então, ó, eu tenho 2 livros aqui recheados de estudo, de livros apócrifos e pseudepígrafos. Nem sei se pode chamar de apócrifo, né? Acho que pseudepígrafo é o mais correto a se dizer, né? Agora, o que são esses livros, pessoal? Assim como o livro de Enoque, Barnabé e tudo mais, de Maria, né? Tem o Evangelho de Maria também. Esses livros são textos, contém textos da tradição judaica, mas uma tradição judaica gnóstica. O gnosticismo, ele tomou conta do judaísmo ali na virada dos testamentos, sabe, dos mandamentos. E isso produziu uma série de estudos novos, uma cosmovisão diferente do que o Antigo Testamento apoiava. Inclusive esse livro aqui, ó, poderia entrar junto, né? Esse aqui é o Zohar, o livro do esplendor. Ele também é um reflexo muito parecido com o que eu tenho aqui, sabe? Se você quiser um vídeo sobre isso, a gente faz também. Então, é isso que tem nesses pseudepígrafos. É um conteúdo judaico ali que surge no Novo Testamento, mas contaminado com o gnosticismo, tá? São textos, pessoal, posteriores ao Novo Testamento. O gnosticismo explodiu no Novo Testamento depois, aliás, lá no século II, né? Até recomendo vocês a lerem Irineu de Lyon sobre isso, porque ele fala sobre as estratégias do gnosticismo, ele vai falar ali sobre os problemas que tem. Isso tudo é importante, você precisa saber, tá? E eles foram especialmente planejados pelos gnósticos. Todos esses livros aqui, todos os textos pseudepígrafos e apócrifos foram especialmente planejados pelos gnósticos a fim de colocar o conteúdo gnóstico dentro do cristianismo, que foi a única religião que inicialmente não cedeu ao gnosticismo, foi o cristianismo, tá? Posteriormente, a Igreja Católica Romana cede ao gnosticismo e ele invade o corpo da Igreja Católica, colocando ali até Maria, né, como como é que é o nome da Maria lá no gnosticismo? Esqueci agora. Bota aqui no comentário se você lembrar. A sabedoria, se não me engano, né? Algumas pessoas vão falar ali que o Espírito Santo é a mãe de Jesus também. Lembra disso? Já viu? Então, isso é gnosticismo, tá? E esse conteúdo foi especialmente feito para que os cristãos fossem voltados para o gnosticismo, entende? Então é isso que tem aqui dentro, é um material
para apologética muito bom, tá? Se você gosta de apologéticas, tem que entender um pouco dos gnósticos e também do conteúdo que eles têm escrito, beleza? Por que que eles não estão na Bíblia? Eu acho que já ficou claro por que que eles não estão na Bíblia, mas calma que ainda tem mais informação importante para vocês. Eles não estão na Bíblia porque eles são posteriores ao primeiro século. O Novo Testamento contém os textos daqueles que viram Jesus, daqueles que aprenderam com Jesus, tá? O próprio Paulo aprendeu com Jesus também, Pedro, Judas, todos eles aprenderam com Jesus. Como é um texto que surge no segundo século, a doutrina surge no segundo século, eles não entram na Bíblia por causa disso. Então não é que eles foram tirados da Bíblia, como algumas pessoas falam, é que eles nunca foram incluídos na Bíblia, entende? No segundo século eles já eram rejeitados, tá? No quarto século já são rejeitados completamente. O próprio Agostinho de Hipona vai falar que o livro de Enoque foi escrito posterior também. Calvino também vai falar isso, mas o pai da igreja mais antigo, né, que é Agostinho, vai falar, olha, o livro de Enoque foi escrito depois do segundo século. Então é por isso que ele não é canônico, tá? Além disso, além de ser posterior, não é um texto escrito pelos apóstolos, que já ficou claro, e também contém o misticismo judaico barra gnóstico, o mesmo que tem no livro do Esplendor, tá bom? O gnosticismo ele vai tentar modificar as bases e incluir a sua doutrina, né, que eu consideraria satânica, dentro do cristianismo. É uma invasão de Satanás na igreja, é isso que aconteceu. Tem uma live no meu outro canal chamado Babilônia, a Semente da Serpente, tá lá no Teologia Eátria, assistam que vocês vão entender como que isso acontece. O estudo sobre escatologia básica no Teologia Eátria também vai explicar sobre essa evolução, tá? São conteúdos extras que vão te ajudar a entender por que esse material não tem na Bíblia, nem pode ser colocado. Você deve ler sabendo que são heresias, sabendo que tem coisas erradas aqui. Às vezes, nem o que falam da vida de Jesus é real, porque foi escrito tanto tempo depois, sem base, sem nada, né? E o principal motivo é que eles falam que são visões, né? Então, como vou falar para vocês, vou dar um exemplo para vocês sobre isso agora. Bom, então basicamente é por esses motivos que a Bíblia não contém os textos que estão aqui. Vou citar 3 exemplos aqui fáceis de você entender, que estão aí no mercado, todo mundo fala deles em algum momento, né? Por exemplo, o livro de Enoque, ele não é mencionado no Antigo Testamento, entendeu? Não há menção nem na cultura judaica de Enoque, no Antigo Testamento. Enoque andou com Deus, significa que Enoque foi transladado, né? Nós não sabemos onde está Enoque, está no céu, mas aonde do céu? A Bíblia não fala. Enoque também não volta para a terra, a Bíblia nunca fala que ele vai voltar para a terra. E a Bíblia também não fala que Enoque escreveu um livro, né? O Antigo Testamento não dá nada sobre isso, sabe? Nem como uma doutrina certa, nem como uma heresia. Tipo assim, ele é inexistente no Antigo Testamento, entende? Depois que Enoque termina, depois que termina a história de Enoque, que é curtíssima, ele anda com Deus e a Bíblia nunca mais fala de Enoque. E aí Enoque vai surgir no imaginário popular, escrevendo esse livro aí do que ele viu quando ele chegou no céu. O próprio livro dá essa ideia, né? Ó, produzidos para satisfazer as curiosidades populares a respeito da infância de Jesus e de seus pais, bem como estabelecer as raízes da nova religião. Tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias do pensamento e das práticas judaicas que marcaram a origem do cristianismo, tá? Então, olha só, é aí que está a grande estratégia. Ele é escrito para satisfazer as curiosidades. Poxa, mas o que aconteceu com Enoque depois que ele subiu? Aí vem o gnosticismo e fala, eu tenho a resposta. Pela minha iluminação especial, eu tenho a resposta. E aí produz esse texto, tá bom? Você lembra de Anjos e Demônios? Você lembra daquele autor de Anjos e Demônios? Ele fazia a mesma coisa que os gnósticos faziam no segundo século. Eles pegam a base que já existe, né? Enoque andou com Deus. Essa é a base verdadeira. Enoque foi transladado, real. Aí eles pegam outro conteúdo que é a ideia de Paulo. Paulo foi ao terceiro céu, tá? Aí eles falam assim, cara, Enoque foi ao sétimo céu. Enoque é melhor
do que Paulo. E aí eles constroem, usando a imaginação popular, uma história com base nisso, entende? Então eles pegam um texto real, juntam com outras informações que já criam no primeiro século, que é a ideia do terceiro céu, que Paulo fala, e constrói uma narrativa usando o seu conteúdo gnóstico, que é pagão, para construir, para preencher aquele buraco que tem ali. A Bíblia fala da história da infância de Jesus, por exemplo? Não, né? Ele fala um pouco da infância de Jesus. Jesus viveu no Egito, né? Aos 12 anos, Jesus foi descoberto ensinando aos líderes ali, né? Naquela prova que tinha nos 12 anos. Jesus estava como mestre dos judeus. Cara, então como é que foi a infância de Jesus? Certamente Jesus fez milagres na infância. Certamente. Se Jesus foi isso que a Bíblia está falando, certamente. Então, quais milagres? Aí eles começam a preencher as lacunas com o gnosticismo e com aquilo que eles criam na época, tá? No século II para frente. Por exemplo, tem um texto aqui que fala que Pedro falou para um cachorro e um cachorro falou para Pedro. Entendeu? Olha só. Eu ouvi uma outra referência disso, que é a história, por exemplo, do Allan Kardec, né? Dizem que uma vez Allan Kardec estava tendo problema com formigas e Allan Kardec falou com as formigas e as formigas obedeceram a Allan Kardec. Então, entende como é que funciona esse preenchimento do imaginário das pessoas? A ideia é essa, responder aquilo que a Bíblia não fala. E é por isso que não é confiável, entende? Porque eles usam para preencher as doutrinas do gnosticismo. Então, ó, cuidado com o que você vai ler aqui. Outra curiosidade, o livro de Moisés, os escritos de Moisés, né? Como é que é o nome? Eu esqueci aqui o título, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Seleções do livro de Moisés, que vai começar lá, vai contar a história de Moisés, né? O que Moisés fez depois que enfim, cadê o corpo de Moisés e tudo mais? Tá vendo essas dúvidas que vão surgindo? Então, o livro de Moisés foi escrito por Joseph Smith, no século XIX. Pensa. Em um ano, Joseph Smith, o herege lá dos Santos dos Últimos Dias, né, o papa dessa heresia toda, ele escreveu o livro de Moisés. É uma revelação que o anjo deu para ele sobre a vida de Moisés, entende? Olha aí, como é que esse livro ia entrar na Bíblia se no século XIX nós já tínhamos a Bíblia todinha pronta? Nunca ia entrar mesmo, mas ele está aqui como um livro, né, que é um pseudepígrafo, entende? E por isso, obviamente, não vai entrar. Inclusive, pessoal, muita coisa que vocês ouvem hoje de mudança na Bíblia surge no século XVIII e XIX, tá? A ideia de modificar o cristianismo parte daí também, incluindo os textos de Joseph Smith também. Todos os textos que Joseph Smith escreveu são parte da imaginação dele, tá? Não tem revelação, nada disso. A imaginação, não sei se ele usava algum remédio, não sei o que ele fazia. Eu sei que existem drogas, por exemplo, droga no sentido positivo da palavra, que faz você ter visões, revelações, tá? Não sei se ele usava alguma coisa assim, mas ele escreveu muita coisa que não está na Bíblia e não está em lugar nenhum, entende? Ele fala que foi uma revelação que ele teve. Os gnósticos agiam da mesma forma, eles escreviam aquilo que eles alcançavam de revelação, a superioridade deles, tá? Além disso, por que não estão na Bíblia? A linguagem é claramente uma cópia do Evangelho, só que é uma cópia mal feita pra caramba, sabe? É difícil repetir a linguagem de João, por exemplo, né? Mais poético. Mesmo sabendo que é mais poético, não é só é mais poético, então eu vou fazer igual. Não, é difícil repetir a linguagem. Porque o Novo Testamento ele é inspirado pelo Espírito Santo. O Antigo Testamento também, né? Mas a gente está falando do Novo porque é dali que eles tentam copiar a linguagem. Então não adianta você escrever o texto. Se ele não foi inspirado por Deus, ele não vai ser a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa que você percebe lendo isso aqui. É claramente uma falsificação da Bíblia, sabe? É uma falsificação completa da Bíblia Sagrada. São esses textos aqui. Por isso que o livro de Enoque não entra na Bíblia, que também é uma falsificação. Por exemplo, os gigantes que nasceram das mulheres, lá em Gênesis 6, eles tinham 1 quilômetro de altura. Você que é mulher, imagina isso acontecendo com você? Então,
É assim que o livro de Enoque explica, sabe? Os anjos eram completamente ali machistas, digamos assim, sei lá, eu não lembro agora como é que é a linguagem que eu programei na época, porque eu fiz um estudo bem antigo sobre isso, né? Mas a ideia do livro é muito machista ao extremo, né? Muito sexual e muito mística, sabe? Uma coisa que você não encontra na Bíblia em lugar nenhum. Você não encontra nada na Bíblia parecido com o livro de Enoque. Então a linguagem é uma cópia, uma tentativa de cópia que não funciona e ainda fica claramente exposto que é falsificado. Por isso que a gente rejeita completamente não só o livro de Enoque, mas todos esses livros aqui, beleza? Para finalizar, esses aqui e esse aqui também, eu vou colocar no meio, apesar de que é de outra religião, tá? Para finalizar, eles não são canônicos porque não são inspirados pelo Espírito Santo, mas são forjados por pessoas anticristãs. É a velha mentira do Éden, sabe? Vamos escrever o que Deus falou? Vamos reescrever o que Deus falou? Você acha que Deus falou que vai matar vocês, mas eu tenho uma outra teoria. Ele não vai matar vocês, não. Não, vai matar vocês não. No máximo que ele vai fazer é, sei lá, ficar com medo de vocês, porque vocês vão se tornar como ele. Entende? A mentira da serpente, ela tá aqui. Aqui é a mentira da serpente atualizada. A mentira da serpente atualizada, revista e atualizada, diria eu. Tá aqui, ó. E é por isso que você não deve dar ouvidos para esse conteúdo. Apesar de que você pode tê-lo para fins apologéticos, que vai te ajudar a entender a cosmovisão ali falsificatória dos gnósticos. E é claro, agora que você já viu, você vai ensinar do jeito certo, tá bom? Fica aqui minha dica para vocês aí de livro. Algumas pessoas pedem livros aqui no canal também, mas os resultados de pesquisa de livros são muito pequenos, por isso eu acabo não colocando, tá? Se vocês quiserem escolher temas para eu tratar aqui no canal, coloca aqui no comentário que eu vou ver e vou trazer de novo, mas as pessoas querem mais Bíblia de estudo do que livros, por isso que eu trago pouco, tá bom? Fique com Deus, curta o vídeo, comenta, faz tudo aquilo que eu já pedi vocês. Tchau, tchau.